pessoal, tudo bem com vocês? Vamos hoje então para mais uma aula de língua portuguesa, aula de número 47. Eu sou a professora Paula e para que nós possamos iniciar a nossa aula, eu peço que vocês separem alguns materiais. Caderno, folhas para anotação, lápis, borracha, uma caneta, apontador também e quem tiver um dicionário. Anotem também a data de hoje e o número da aula e logo a gente volta então para dar início à nossa aula. Muito bem, tudo organizado para a aula, tudo anotadinho. Vamos relembrar então o que nós vimos na aula anterior. Na aula anterior, nós fizemos a leitura sobre um texto a respeito da biodiversidade. E também trabalhamos com diversas questões explorando esse texto. Para a aula de hoje, nós vamos trabalhar com a leitura e compreensão de um artigo de opinião, ok? Para isso, eu trouxe para vocês, então, esta imagem. Eu quero que vocês observem bem essa imagem e tente descobrir, por meio dela, qual é o tema da nossa aula. Vou dar aí um tempinho para que vocês observem, pensem um pouquinho sobre o que vocês acham que nós vamos falar nessa aula de hoje, então, de acordo com o que a imagem nos traz. E daí, pessoal? Sobre a biodiversidade ainda, o mesmo tema da aula anterior, ok? Nós temos aqui então nessa imagem o mapa do Brasil, né? O formato do mapa do Brasil e onde mostra pra gente essa diversidade de seres, né? De seres vivos que o nosso Brasil traz, certo? Vamos começar então com o primeiro exercício. Ao observar a imagem, podemos inferir que o Brasil tem pouca biodiversidade, nosso país tem uma grande variedade biológica ou o Brasil não apresenta uma variedade biológica? Muito fácil essa questão, pessoal. Eu vou dar um tempinho aí para vocês responderem e a gente já volta. Vamos ver então qual é a resposta correta? Então, de acordo com a imagem que eu trouxe, o nosso país tem uma grande variedade biológica, né? Tem uma diversidade muito grande de seres vivos, ok? A biodiversidade tem a ver com isso, já falamos, né, sobre isso na aula anterior. Tudo que é ser vivo faz parte da biodiversidade, né? As plantas, os animais, os micro-organismos, né? Todo o ecossistema, então, faz parte da biodiversidade, ok? Isso é a biodiversidade. Vamos então ver agora o título do nosso texto de hoje. Biodiversidade, a peça mais importante para um futuro sustentável.
Então prestem bem atenção nesse título, porque a próxima questão é justamente sobre ele. Releia o título. Biodiversidade é a peça mais importante para um futuro sustentável. Marque a opção que estabelece corretamente a relação entre a biodiversidade e a sustentabilidade. Letra A. Quanto maior a biodiversidade, mais recursos teremos para um desenvolvimento sustentável. Letra B. Para um futuro sustentável, precisamos gastar os recursos que a natureza nos oferece. E letra C. O desenvolvimento sustentável se dá com a perda da biodiversidade. Então prestem bem atenção nessas opções, porque em cada uma delas tem uma palavrinha ali, uma dica, que você vai logo perceber, né, quais são incorretas e qual é a correta. Mesmo que você ainda não saiba o que significa sustentabilidade, certo? Porque biodiversidade você já sabe. Mesmo que você não saiba o sentido da palavra sustentabilidade, você vai perceber a relação entre essas duas palavras. Ok, pessoal? Já voltamos então. Muito bem, vamos ver a resposta correta então. Qual é então a relação, né, entre biodiversidade e sustentabilidade? A resposta é a letra A. Então, quanto maior a biodiversidade, mais recursos nós teremos para um desenvolvimento sustentável. A letra B diz o seguinte: para o futuro sustentável, precisamos gastar os recursos que a natureza nos oferece. Então vamos pensar um pouquinho a respeito dessa questão, por que ela está errada, né? Diz que a gente tem que gastar os recursos da natureza para ter um futuro sustentável. De uma forma ou de outra, a gente acaba gastando mesmo alguns recursos, certo? Mas nós temos que gastar esses recursos de forma consciente, ok? Para que eles não acabem, certo, pessoal? Na letra C diz que o desenvolvimento sustentável se dá com a perda da biodiversidade. Não, se nós perdermos a biodiversidade, nós não teremos um desenvolvimento sustentável, ok? Para que vocês entendam um pouquinho mais a respeito dessa relação entre biodiversidade e sustentabilidade, é importante que vocês entendam o que é sustentabilidade. Então, a sustentabilidade é a capacidade de sustentação ou conservação de um processo ou um sistema. A palavra sustentável deriva do latim sustentare e significa sustentar, apoiar, conservar e cuidar. O conceito de sustentabilidade aborda a maneira como se deve agir em relação à natureza. Então, a sustentabilidade é alcançada através do desenvolvimento sustentável, que é definido como o desenvolvimento que satisfaz as necessidades do presente sem comprometer a capacidade das gerações futuras de satisfazerem suas próprias necessidades. Então, o que isso quer dizer, pessoal? Nós temos que cuidar da biodiversidade, né? Ter uma consciência de como nós utilizamos os recursos que a natureza nos proporciona, para que esses recursos possam existir para as próximas gerações, né? Nós temos esses recursos para usufruir,
ok? No presente, nesse momento, e também temos que pensar em uma forma consciente de utilizar esses recursos para que eles ainda existam para as futuras gerações. Isso seria, então, um desenvolvimento sustentável, ok? Vamos seguir, então, com a leitura, o início da leitura do texto da aula de hoje. Por sua capacidade de mover-se por todas as direções do tabuleiro, a rainha, também conhecida como dama, é considerada a peça mais importante do xadrez, capaz de determinar a vitória ou a derrota de um jogador. Quanto maior a aptidão de um indivíduo às mudanças de cenário, maiores suas chances de êxito. No planeta Terra, também podemos identificar um fator capaz de definir nosso sucesso enquanto espécie. Fora do tabuleiro, a biodiversidade é a rainha. Não por acaso, neste ano, o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente elegeu o tema para as comemorações do Dia Mundial do Meio Ambiente. A data é fixada em 5 de junho, mas as celebrações se estendem pelo mundo durante todo o mês. A ideia é enfatizar que somos completamente dependentes de ecossistemas saudáveis e vibrantes para a nossa saúde. Água, alimentos, medicamentos, roupas, combustível, abrigo e energia. Muito bem! Então, lemos uma parte do texto, vamos fazer algumas questões sobre essa parte que lemos para daí dar sequência. Então, a questão 3 traz a seguinte pergunta, né? No primeiro parágrafo do texto, a autora compara a biodiversidade com uma peça de jogo de xadrez, a rainha. Explique a associação feita pela autora. Então, lá no primeiro parágrafo, que eu vou deixar aqui do ladinho para vocês lerem novamente enquanto respondem a questão, a autora faz uma comparação entre uma peça de xadrez, que é a rainha, e a biodiversidade, ok? Eu quero que vocês essa relação, ok, pessoal? Então, leiam novamente o parágrafo que está aí no slide, prestem bem atenção e com as suas palavras explique qual é a relação, então, que ela estabelece entre essas duas coisas. Vamos ver então qual é esta relação entre a rainha, né, a peça de xadrez, e a biodiversidade, né? Por que a autora fez essa comparação entre essas duas coisas, certo? Com certeza, né, a sua resposta não estará igualzinha à que eu trouxe aqui, mas eu quero que vocês façam a comparação entre o que você respondeu e a resposta que eu trouxe para verificar se a ideia, né, é a mesma. Caso seja, ok. Se não, você faz a correção. Então, olhem lá. A autora diz lá no texto que a rainha tem mais opções de movimentação. Logo, ela pode proporcionar mais chances de vitória a um jogador. Assim como, quanto maior é a biodiversidade do nosso planeta, mais nós, né, seres humanos, temos as chances de ter uma vida melhor, certo? Então a rainha, ela pode andar para qualquer lado, ela tem várias opções de movimentação dentro do jogo. Então, por ela ter mais opções de movimento, ela pode proporcionar, então, mais chances de vitória, ok? Assim como, quanto maior for a biodiversidade, mais nós, seres humanos, vamos viver melhor
né? Vamos ter uma vida melhor, certo, pessoal? É essa, então, a comparação, né? A relação que ela faz, a associação que ela faz entre a peça do jogo de xadrez, que é a rainha, e a biodiversidade. Muito bem. Para a próxima questão, que é a questão 4, eu trouxe um trecho do texto que nós trabalhamos na aula passada, certo? Lembram do texto #biodiversidade? E também um trecho do texto desta aula, que nós acabamos de ler. E eu quero que você faça uma comparação, leia esses dois textos, né? Veja esses dois trechos, veja o que eles trazem de informação e vamos ver então quais são as questões que eu trago ali, ó. Releia os trechos e marque a alternativa incorreta. Prestem bem atenção que agora eu quero a alternativa que não está certa, que não tem relação com os textos. Letra A. Os dois textos falam sobre a diversidade biológica. Letra B. Os trechos compartilham a mesma ideia de que há uma relação de dependência entre os seres. E letra C. Segundo os trechos, para nossa sobrevivência dependemos apenas de nós mesmos. Então, eu vou deixar vocês fazerem a leitura. Na volta para a correção, eu leio novamente os trechos com vocês e a gente vê então qual é a opção que está incorreta. Vamos ler então os trechos juntos agora, antes de nós vermos a resposta. Então, primeiro trecho, que é o trecho do texto de hoje. Somos completamente dependentes de ecossistemas saudáveis e vibrantes para a nossa saúde, água, alimentos, medicamentos, roupas, combustível, abrigo e energia. E o trecho do texto da aula anterior, que é o #biodiversidade. A partir da interdependência entre animais, plantas e micro-organismos, na qual estamos todos conectados, se mantém o delicado equilíbrio da Terra, fundamental para a nossa sobrevivência e conforto. Então, muito bem, na fala que os dois textos falam sobre a diversidade biológica. Sim, então, os dois trechos aqui falam sobre diversidade, sobre a biodiversidade, né? Que é a diversidade biológica. Letra B. Os trechos compartilham a mesma ideia de que há uma relação de dependência entre os seres. Também está correta essa opção. Então, olhem lá. Somos completamente dependentes de ecossistemas, né? A partir da interdependência entre animais, plantas e micro-organismos. Então, nós dependemos de outros seres. Há uma relação de interdependência entre os seres, certo? Então, os dois trechos compartilham essa mesma ideia, ok? E na letra C, diz assim: segundo os trechos, para nossa sobrevivência, dependemos apenas de nós mesmos. Nós dependemos somente de nós para sobreviver? Não, né, pessoal? Então, a resposta incorreta, que seria a resposta da questão, é a letra C, ok? Muito bem, pessoal. Vamos dar sequência, então, na nossa aula, lendo mais um pouquinho do texto. Diante do contexto de mudanças climáticas e dos efeitos da pandemia do Covid-19,
precisamos de um olhar mais atento para a nossa relação com todas as formas de vida. Já não passa despercebido o fato de que, ao combater a degradação e incentivar a conservação da natureza e de toda a vida que nela habita, fortalece-se uma rede orgânica de cooperação. Sem esse esforço coletivo, muitas das tecnologias que hoje se conhece não existiriam. Ao pensarmos em atividades econômicas, é impossível ignorar o papel que a biodiversidade exerce sobre cada uma delas. O próprio agronegócio, por exemplo. Não é possível desenvolver uma indústria agropecuária sem a diversidade genética presente nos micro-organismos que garantem a qualidade do solo e os nutrientes necessários para o crescimento das culturas e, na ponta final, a geração de alimentos. Muito bem, pessoal. Então, para esse trecho, vamos fazer algumas questões. Marque verdadeiro para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. Nesse exercício, então, eu tenho várias afirmativas. Algumas são verdadeiras, outras são falsas, todas em relação ao trecho que nós acabamos de ler, ok? Na volta, na correção, eu faço a leitura com vocês e nós verificamos por que cada uma delas é verdadeira ou falsa. Vamos ver então quais das afirmativas são verdadeiras e quais são as falsas. A primeira afirmativa diz: a biodiversidade não influencia nas atividades econômicas. Esta afirmativa então é falsa, porque segundo o trecho do texto lá, a biodiversidade ela influencia sim, ó. Ao pensarmos em atividades econômicas, é impossível ignorar o papel que a biodiversidade exerce sobre cada uma delas. O texto trouxe o exemplo do agronegócio, certo? Da agropecuária, ok? A próxima diz: todo ser humano precisa prestar mais atenção nas suas relações com os outros seres. Esta é verdadeira. Temos também um trecho do texto que fala assim, ó: precisamos de um olhar mais atento para a nossa relação com todas as formas de vida. Então, esse trecho comprova a veracidade desta afirmativa. A próxima fala: o conhecimento de diversas tecnologias só é possível devido ao esforço coletivo para a preservação da biodiversidade. Também é verdadeira. Olhem lá o trecho do texto que comprova esta questão. Já não passa despercebido o fato de que, ao combater a degradação e incentivar a conservação da natureza e de toda a vida que nela habita, fortalece-se uma rede orgânica de cooperação. Sem esse esforço coletivo, muitas das tecnologias que hoje se conhece não existiriam, certo? Então, nós não conheceríamos diversas tecnologias que existem hoje, né, se não fosse esse esforço coletivo, né, de conservação da natureza, certo? De combate à degradação, certo, pessoal? A próxima, a conservação da natureza não está relacionada com a preservação da biodiversidade. Esta é bem falsa, né, pessoal? Porque a conservação da natureza, preservar a natureza, tem tudo a ver, né, com a preservação da biodiversidade, certo? Vamos então para a próxima questão, que é a questão 6.
No trecho, diante do contexto de mudanças climáticas e dos efeitos da pandemia da Covid-19, precisamos de um olhar mais atento para a nossa relação com todas as formas de vida. O uso do verbo na primeira pessoa do plural, nós, faz com que... Então, olha só, eu deixei em destaque aqui o verbo precisamos, ok? Ele está conjugado na primeira pessoa do plural, que é nós. Então, é como se esta palavrinha, né, o nós, estivesse aqui na frente, ó. Eu poderia falar, nós precisamos de um olhar mais atento, certo? Então, vamos ver em relação ao uso desse verbo, né? O uso desse verbo faz com que se exclua a responsabilidade do leitor em relação à ação descrita pela autora, faz com que haja uma aproximação do leitor com a autora, ou faz com que o leitor também seja agente da ação descrita pela autora. Então, prestem atenção, releiam o trecho novamente e logo a gente volta para ver a resposta correta. Vamos ver a resposta dessa questão, então. A resposta correta é a letra C. Então, quando a autora usa o verbo na primeira pessoa do plural, que é o nós, né? Quando a gente fala nós, a gente se inclui, então a autora está se incluindo, né? E ela está incluindo também as outras pessoas, que nesse caso seriam os leitores do seu texto, certo? Então, quando ela utiliza esse verbo, né, na primeira pessoa do plural, ela faz com que o leitor também seja agente da ação descrita pela autora. Então, nós precisamos de um olhar mais atento. Ela tem que olhar mais com atenção para a relação, né, que ela tem com todas as formas de vida, e nós também precisamos, né, todos nós precisamos olhar também com mais atenção, né, para essa relação que nós temos com as outras formas de vida. Então, ela faz com que a gente, né, nós leitores, também sejamos agente da ação descrita por ela. Ok, pessoal? Vamos seguir para a questão 7. Segundo o texto, diversas ações geram o fortalecimento de uma rede orgânica de cooperação. Como consequência disso, nós temos a existência de muitas tecnologias, o combate à degradação da natureza ou a falta de muitas tecnologias. Nós temos ali também o trechinho do texto, né, ali do lado, que fala sobre isso, então releiam que vai ser mais fácil para vocês localizarem então a resposta correta.
bem. Então, segundo o texto, né, o fortalecimento de uma rede orgânica de cooperação tem como consequência a existência de muitas tecnologias, né? Ali no trecho fala que se não fosse, né, esse combate à degradação, o incentivo à conservação da natureza, né, o que faz fortalecer essa rede de cooperação, se não fosse tudo isso, nós não conheceríamos muitas tecnologias que existem. Então quer dizer que muitas dessas tecnologias, elas não iriam existir, né, se não fosse esse fortalecimento, né, dessa rede de cooperação. Certo, pessoal? Então, a letra B diz que o combate à degradação da natureza. Não, o fortalecimento de uma rede de organização tem como consequência a existência de tecnologias. O combate à degradação da natureza faz com que haja esse fortalecimento, certo? E na letra C diz que é a falta de muitas tecnologias. Também não, né? Quanto mais se fortalece essa rede orgânica de cooperação, mais tecnologias nós vamos ter, certo, pessoal? Dando sequência, então, vamos para a próxima questão, que é a questão 8. Na questão 8, eu trouxe para vocês aqui um trecho do texto, certo? Sem algumas palavras. E vocês vão ter que completar esse trecho escolhendo em cada uma, né, das opções aqui, opção 1, 2, 3 e 4, uma das palavras que tem. Então, eu tenho duas palavrinhas ali na opção 1, ciências ou ciência. Então, você vai ver lá onde está o número 1 no texto, qual delas se encaixa melhor, certo? Para todas as opções, você vai fazer a mesma coisa. Então, vou dar um tempo para vocês e a gente já volta para corrigir. Vamos então completar o texto com as palavras? Então, eu vou fazendo a leitura e já vamos completando. Então, a ciência tem um papel fundamental nessa integração entre economia e biodiversidade. Mesmo diante da riqueza da diversidade de vida na Terra, estima-se que com todos os estudos e pesquisas realizados pela humanidade, 86% das espécies terrestres e 91% das que habitam os oceanos continuam desconhecidas pelo homem. Muito bem, vamos verificar por que dessas opções, né, gente? A gente tem que entender o porquê que são essas palavras que se encaixam ali. A primeira opção aqui, no primeiro espaço, eu tinha ciências e ciência. Eu já posso verificar qual é a correta observando o artigo a. Aqui o artigo está no singular, certo? É um artigo feminino que está no singular. Logo, a palavra que vem na sequência tem que ser uma palavra feminina e também no singular. Então, eu não poderia colocar ciências porque ela está no plural. Ela não estaria concordando com o artigo que está no singular, certo? Aqui no número 2, eu tinha mesmo e mesmos.
No espaço 3, eu tinha a opção realizada ou realizados. Vamos ler o trecho ali para a gente entender. Tenho ali, ó, com todos os estudos e pesquisas realizados. Então, esta palavrinha realizados, ela está concordando com estudos e pesquisas, certo? As duas coisas. E também com a palavra todos, certo? Ó, com todos os estudos e pesquisas realizados, ok? Tá vendo que todos e estudos são palavras masculinas que estão no plural. Logo, realizados, então, está concordando com essas palavras. E o último, que é continuam, tá? Também. Vamos seguir ali para a gente entender, seguir a leitura para a gente entender. 86% das espécies terrestres e 91% das que habitam os oceanos, né, continuam desconhecidas, né? O que continuam desconhecidas? As espécies, certo? Então a palavra continuam, o verbo continuar, está concordando com a palavra espécies. A palavra espécies está no plural, logo o verbo também tem que estar no plural, certo, pessoal? Por isso que não podia ser continua, né? Porque ele concorda com a palavra espécies. Muito bem, vamos dar sequência à leitura de mais um trecho do texto. E o que acontece quando perdemos o que ainda não conhecemos? Um relatório divulgado este ano pelo Fórum Econômico Mundial colocou a perda da biodiversidade como o terceiro risco de maior impacto para o planeta nos próximos 10 anos. O mesmo documento estima que os bens e serviços produzidos pelos ecossistemas somam um total de 33 trilhões de dólares ao ano, praticamente, o produto interno bruto da China e dos Estados Unidos combinados. Com a maior diversidade biológica do mundo e organizações que clamam por políticas de conservação, o Brasil poderia ser referência nessa empreitada. Todas as nações precisam compreender que proteger a biodiversidade é proteger as liberdades individuais e coletivas das pessoas, promovendo a geração de riquezas e a qualidade de vida para a população. Quanto maior a adesão dos governos na construção de políticas públicas que tenham a biodiversidade como peça importante, maiores as nossas chances de vitória. Muito bem, pessoal. Vamos seguir com mais uma questão a respeito desse trecho que nós lemos. No trecho, com a maior diversidade biológica do mundo e organizações que clamam por políticas de conservação, o Brasil poderia ser referência nessa empreitada. A expressão destacada refere-se a proteção e preservação da biodiversidade, promoção de riquezas e qualidade de vida, promoção de políticas públicas que valorizem a biodiversidade, né? Então, o que seria essa empreitada segundo o texto?
Vamos ver então ao que se refere essa palavra. O que seria, segundo o texto, essa empreitada? Seria então a proteção e preservação da biodiversidade, né? Então, quando ele diz que o Brasil poderia ser, né, referência nessa empreitada, né, pelo fato de nós termos uma biodiversidade muito grande, pelo fato de nós termos, como diz o texto, diversas organizações que clamam por políticas de conservação, né, nós deveríamos ser referência, então, na proteção e preservação da biodiversidade, ok? A letra B fala em promoção de riquezas e qualidade de vida, né? Na verdade, não tem a ver com o texto. Claro que se nós, isso seria uma consequência, certo? Se houvesse a preservação da biodiversidade, certo? A proteção, né, da natureza, vamos ter a promoção de riquezas e uma qualidade de vida melhor. Então, isso seria consequência disso, certo? A letra C diz promoção de políticas públicas que valorizem a biodiversidade. Não, isso é o que nós gostaríamos de ter mais, certo? Várias empresas, várias organizações gostariam de uma promoção, né? Que existissem várias políticas públicas que valorizassem, então, a biodiversidade. Então, a resposta correta mesmo é a letra A. A última questão, então, da nossa aula, questão número 10. Que argumentos a autora usou ao afirmar que o Brasil poderia ser referência nessa empreitada? Que é proteger e preservar a biodiversidade. Então, quais foram os argumentos que ela utilizou para dizer que no nosso país, o Brasil, poderia ser referência nisso? Por que o Brasil poderia ser referência nisso? Está explicando ali no trecho do texto. Releia e escreva aí a resposta para mim. Vamos ver a resposta, então. Por que o Brasil, então, poderia ser referência, né, em proteger e preservar a biodiversidade, segundo a autora do texto? A autora trouxe, então, dois argumentos. O primeiro é o fato do Brasil ter a maior diversidade biológica do mundo, certo? E o segundo, a existência de diversas organizações que pedem por políticas de conservação. Então, são dois argumentos que ela trouxe, né, que segundo ela, né, fariam com que o Brasil fosse referência, né, poderiam fazer com que o Brasil fosse referência, então, nessa empreitada de conservação, proteção e preservação da biodiversidade. Esse assunto, pessoal, é muito importante, acho que temos todos que refletir muito, né, como nós lidamos com a natureza, né, em relação, como é a nossa relação com todos os outros seres vivos, ok? Temos que pensar no futuro também, né, nas próximas gerações. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Por hoje eu fico por aqui, ok? Cuidem-se e até a próxima aula.